estava João quando Jesus estava pendurado na cruz? Onde estava João? Um de cada vez, irmãos, senão a gente se perde aqui. Aonde estava João? Quem está vivo diz amém. Quem está muito vivo diz aleluia. Está vivo mesmo, irmão? Dá um amém aí, quero te ouvir. Amém. Aonde estava João, irmãos? Aos pés de quem? De Jesus. Jesus estava pendurado na cruz. De todos os discípulos, só João estava ali, aos pés da cruz, servindo como um ombro amigo de um filho já empossado pelo próprio Cristo, diante ali da mãe de Jesus, Maria. Mas ele estava ali aos pés. João, irmãos, deveria ter aproximadamente entre 13 a 15 anos, quando foi chamado por Jesus para revolucionar o mundo. Esse jovem João, que foi o único dos discípulos a morrer, como diz a minha terra, de morte morrida. Não foi matado, ele não foi morto, né? Ele não foi um mártir como os outros, como os demais. João foi exilado na ilha de Patmos. Depois que escreveu o livro de Apocalipse, ele foi então levado ao Senhor, numa morte no auge da sua velhice. Mas aqui João está registrando o que de mais íntimo havia no seu coração, irmãos, no capítulo 14 desse evangelho. Eu já me peguei, irmãos, em momentos de muita angústia, de muita tristeza, aonde eu precisava muito de um abraço do Senhor, em abrir a Bíblia e ler na íntegra todo esse capítulo aqui, o capítulo 14 do Evangelho de João. Ele já vem dizendo, não é a tônica da nossa mensagem de hoje, neste domingo especial, esse último domingo do ano de 2014, eu quero convidá-lo a viver e preparar o seu coração para uma nova jornada que se inicia na próxima quarta-feira, um novo ano. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já estou com a minha cabeça em 2015. Eu já não vejo a hora de virar o negócio, da gente comer fruta, comer o negócio todo na festa, de fazermos todo aquele balanço todo com a família, de entrarmos no novo ano e começar o agito, porque muita coisa boa de Deus vem. Não sei se você está nessa, mas a minha cabeça já está no próximo ano. Alguns já me externaram dizendo, pastor, eu já não vejo a hora de esquecer 2014, porque 2014 não foi bom para mim. Talvez você se encontre nessa. Eu aprendi muitas coisas no ano 2014. Eu vivi muitas coisas em 2014. Foi um bom ano, foi um excelente ano. Mas 2015 Deus tem mais para a minha vida e mais para a tua vida. E eu quero entrar nesse novo de Deus, vivendo coisas novas no meu íntimo, no meu coração. Há projetos novos, olhos novos para vasos novos. E nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão perfeito que não possa ser aperfeiçoado nesse período, nesse momento, nessa atmosfera humana da qual nós vivemos, você e eu. E é exatamente, irmãos, por essa limitação que temos de humanos que somos, que Jesus deixou este capítulo para mim e para você, para vivermos no novo ou na continuidade de algo que Deus nos deu, vivermos sem medo, mas vivermos uma jornada integral na presença do Senhor. Ele começou no versículo 1 dizendo para os discípulos, perceba, irmãos, que a audiência para quem Jesus estava falando eram corações partidos ou corações temerosos. E ele já vem dizendo de cara, no versículo 1 já, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E eis que vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu esteja, estejais o quê? Vós também. O verso 4 então continua dizendo, e para aonde eu vou, vós conheceis o caminho. Perceba aqui, meu amado irmão e irmã que está aqui nessa noite, Jesus faz ele não está perguntando, olha, ele não disse esse célebre texto, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, mas eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. E ele então afirma, e esse caminho vocês conhecem. Jesus estava nada mais nada menos convicto de que
tudo que os discípulos precisavam saber para encontrar esse lugar, eles sabiam. Ou melhor, de tudo que eles precisavam para viver nesse lugar, estava diante deles. Tanto é que Tomé, eu acredito, irmãos, que essa foi uma pergunta que pulsava no coração e na mente de todos aqueles que estavam ali. Mas Tomé, ele foi aqui talvez o único corajoso de ser: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aqui Tomé faz duas perguntas. Ele estava dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como nós podemos saber desse caminho? Jesus então, de uma forma muito amorosa, responde no versículo 6, essa pergunta que Tomé fez, dizendo: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse texto aqui, irmãos, ele é o resumo de toda a mensagem do Evangelho. Se nós pudéssemos torcer a Bíblia, irmãos, como um pano, quando a gente vai limpar a casa, e torcer, pudesse escoar um texto como resumo completo, sairia João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu tenho convicção, irmãos, que a última gota seria o versículo 6 de João capítulo 14. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perceba, irmãos, que aqui Jesus está falando para um grupo específico, mas há um eco desse encontro que ele teve com os discípulos para a minha vida e para a tua vida hoje. Perceba, nós estamos à mercê de um novo ano. Mas eu gostaria, irmãos, de que você se concentrasse por um momento em todos os livramentos, bênçãos, e aquilo que aparentemente no momento que aconteceu foi muito ruim para você, mas depois no andar da carruagem você percebeu que aquilo que era mal se transformou em bênção na sua vida. Faz um feedback aí, um balanço. Muitas empresas param na próxima semana para fazer o balanço final das entradas, saídas, os juros, tudo que foi pago, que não foi pago. E eu queria convidar você por esse primeiro momento, faça aí um balanço de como foi esse ano para você. Como foi as suas experiências diante de tudo aquilo que você sabe que Deus é, e daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez no seu caminho, na sua vida, na sua jornada, na sua família. Tudo isso de bom que passou pela tua cabeça agora é só o começo de muitas outras coisas que Deus tem a fazer por você. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Só que hoje, irmãos, o grande desafio na sociedade que vivemos é algo tão poderoso isso, queridos, que nós realmente precisamos nos solidificar diante dos desafios que temos a enfrentar. Quantas vezes, queridos, nesse período, nesse último ano, lutas vieram a você, e se não fossem os alicerces da sua fé, os alicerces que te mantêm convicto para tomar decisões entre o certo e o errado, se não fossem esses alicerces, muitas das coisas que você viveu você não teria vivido, porque você não teria perseverado em oração, em amor, em perdão, em toda essa atmosfera que o Evangelho de Cristo Jesus nos desafia a ser e a viver. Eu tenho assim, irmãos, uma fascinação. No meu aniversário eu ganhei de presente uma biografia, e eu coloquei na minha coleção. Eu coleciono biografias, eu gosto muito de biografias, de aprender com a vida de outras pessoas, não é? E quando nós estamos vivendo, você está vivendo a tua vida, e quando eu estou próximo de você e você de mim, eu estou aprendendo com a sua autobiografia aí, e você aprende com a minha. Nós nos aprendemos uns com os outros e ensinamos uns com os outros, não é? Mas na minha biblioteca eu tenho uma biografia de Martin Luther King. Eu tenho um carinho muito especial pela vida desse homem que Deus levantou em um período da história norte-americana, e por que não dizer do mundo, aonde ele abriu e sempre dizia em um dos seus célebres ou nos discursos-chave, onde ele tentava imprimir em uma sociedade totalmente
seccionada, totalmente dividida, aonde pessoas que tinham uma cor iam para tal lugar, outros que tinham outra cor iam para outro lugar, não podiam se assentar à mesa juntos, não podiam frequentar os mesmos lugares. Irmãos, a atmosfera essa que não era muito diferente de quando Jesus falou esse texto para os discípulos. Haviam aqueles que arrotavam uma santidade, arrotavam na sua vida algo que, como se eles fossem semideuses, e aqueles que estavam marginalizados nas ruas não tinham o direito de sequer oferecer um sacrifício no templo, porque eles não eram dignos do Deus ao qual os sacerdotes imprimiam como um Deus que selecionava quem é digno ou quem não é de adorá-lo. Jesus vem, irmãos, para romper esse mundo cruel que separa as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas oferecem, apresentando um Deus que ama e salva por aquilo que você é, por aquilo que eu sou. Quem é você? Quem sou eu? Você é a coisa mais linda que Deus poderia fazer. Você é a coroa da criação de Deus. E foi por essa razão que Jesus se preocupou em estabelecer a maneira como nós vamos traçar e viver a nossa jornada nesse mundo enquanto Ele não voltar. Porque Jesus está voltando, irmão. Você crê nisso? Eu creio que Jesus está voltando. Chega de viver nesse mundo. Jesus está voltando para viver comigo, com você, essa promessa: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês de forma diferente, mas eis que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que você esteja nesse lugar que eu estou preparando. Mas enquanto nós não chegamos a esse lugar, enquanto ainda não nos adentramos nos corredores da Nova Jerusalém, enquanto nós ainda não estamos ouvindo lá nessa terra linda e perfeita que Deus está fazendo para mim e para você, ouvindo já o coro de anjos, ouvindo e vivendo nessa atmosfera perfeita, o plano original de Deus, nessa jornada que estamos, irmãos, nós temos um caminho, temos uma maneira de passar por esse caminho, por essa jornada. E Jesus deu isso para mim e deu isso para você no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Ele responde à indagação de um coração desesperado por direção. Cada vez mais, irmãos, eu tenho convicção. Existe algo no meu íntimo e no teu íntimo, irmãos, que é uma insatisfação natural. Por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, por mais que você realize todos os teus sonhos, por mais que você compre tudo aquilo que você gostaria de comprar, por mais que você tenha na tua família tudo que você gostaria de ter, o número X de filhos, o número X de netos, enfim, que você conquiste tudo que você queira conquistar, enquanto Deus não preencher o espaço que é dele, nós sempre viveremos insatisfeitos. E o diabo, ele é astuto e sabe disso, e ele cada vez mais vem plantando na minha vida e na tua vida, na sociedade em geral, essa insatisfação como um resultado de que está faltando algo e você tem que correr atrás. Corra atrás, e nós vamos esse emaranhado de correr atrás, deixamos de priorizar aquilo que realmente merece a nossa principal atenção: Deus. Existe um espaço dentro de mim e dentro de você que tem a altura, a dimensão, o peso, a necessidade que eu e você temos do Senhor. Eu e você precisamos buscarmos algo dentro de nós que foi perdido quando o pecado entrou nesse mundo. Quando o pecado entrou na atmosfera do mundo, um pedaço de nós foi arrancado de nós. E hoje, irmãos, quando nós vivemos uma experiência real com Jesus, é esse espaço que Ele vem e preenche, nos fazendo completos e nos fazendo novas criaturas. É impossível eu tentar compreender esse texto que você já leu no imã de caminhão, no imã de geladeira, no para-choque de caminhão, num folhetim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes você já ouviu esse texto? Mas enquanto nós não experimentarmos Jesus plenamente dentro do nosso coração, esse texto nunca vai fazer sentido para nós. Primeiramente, Jesus precisa ter o trono da minha vida e da tua vida.
ele não pode subsistir na minha vida e na tua vida. Ele precisa ser o agente que vai fazer e vai conduzir o meu caminho e o teu caminho. Pastor, quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes já se falou e se cantou sobre Deus ser o general da minha vida e da tua vida? Mas por que, irmãos, vivemos hoje numa sociedade que tem tanta dificuldade em ceder o controle para o Senhor? Ceder o controle, o trono da vida, o reino da nossa vida para o Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estabeleceu aqui 3 grandes necessidades que nós temos, todos nós temos. Quando Jesus falou que Ele era o caminho, Ele estava dizendo: querido, eu quero dizer para você, Ele se fez, Ele se personificou, Ele disse: eu sou o caminho. Talvez, eu lembro quando eu era criança, eu falei com a minha mãe, quando eu ouvi pelas primeiras vezes esse texto, num culto em casa, ela disse e leu, Jesus diz: eu sou o caminho. E eu, na minha mente infante, eu imaginei Jesus sendo um caminho, pensando naquela atmosfera dos super-heróis, né, que se transformavam nas suas necessidades. Eu ficava imaginando Jesus se transformando numa estrada, se transformando num caminho para as pessoas passarem, né? Ele se personificando disso. Mas na realidade, irmãos, para nós hoje, Jesus se colocar como o caminho, Ele está dizendo para mim e para você, de que Ele está disposto a ser e fazer tudo o que é necessário para que nós possamos experimentar esta nova vida. Experimentar. Jesus se colocou no meu e no teu lugar, e se colocou para ser aquilo que eu e você necessitamos. Ele disse: eu sou o caminho, para que eu e você tivéssemos uma visão clara para onde estamos indo. Jesus se fazendo o caminho, Ele não disse: olha, sigam aquele caminho. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Não há caminhos paralelos, não há atalhos. Hoje eu vejo uma geração que busca os atalhos até com Deus. Não há atalhos, Jesus é o caminho. Se Ele não for o caminho, se Ele não for a razão do qual, porque eu me movimento, a ideia do caminho é uma ideia de uma vida ativa, de uma ideia de uma vida que está percorrendo uma jornada em direção a algo maior. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu e você não podemos nos contentar com as coisas que já vivemos, mas principalmente vivenciar já pela fé aquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida e para a tua vida. Não nos paralisarmos diante das fraquezas que ficaram para trás. Jesus é o caminho, eu continuo, eu ando, Ele é o caminho. E nesse caminho que Jesus se fez para ser por mim e por você, Ele solidifica, é como Ele colocou aqui a pavimentação desse caminho, o pavimento desse caminho, o solo desse caminho. Não é arenoso, não é barro, é nada mais, nada menos um caminho instituído pela verdade que há em Jesus. Irmãos, hoje se coloca muito de que o cristianismo, ele é mais uma maneira a mais de se pensar. Viver com Jesus é uma forma, uma escolha que você tem. E hoje, irmãos, sabia, queridos, que Curitiba é a capital brasileira com o índice mais alto de secularidade? O que é isso? Onde as pessoas têm a sensação de que é possível sim viver sem Deus. E quando eu digo viver sem Deus, não são pessoas que não acreditam em Deus. Não, são pessoas que acreditam em Deus, que sabem que Deus é bom, que se bobear, irmãos, citam até muitos textos bíblicos de cor, que sabem cantar até alguns hinos. E pasmem, alguns têm até uma história dentro da casa do Pai, de serviço, enfim. Mas diante das perdidas no caminho, entenderam que é possível sim viver uma vida sem partilhar tudo com Deus, sem orar, sem viver com Deus algo diferente, sem renovar-se com o Senhor a cada manhã, sem ser um agente de esperança para outras pessoas. Viver puramente e viver a vida conforme ela for acontecendo. Jesus, Ele é a verdade para, irmãos, não permitir que eu e você andemos por caminhos diferentes, caminhos que não são verdade. Irmãos, você já viu, quando você for fazer compras, que valor que... Você já viu alguém fazer aquele teste se o dinheiro é verdadeiro ou não? Você já viu?
O que faz? Ela põe a unha, né, e percebe-se o dinheiro. Você já viu a pessoa fazer isso com que valor? R$100, R$50. Você já viu alguém fazer isso com R$2? Eu vi essa semana, irmãos. Eu olhei assim, caramba. E foi uma das lições mais lindas. Eu estava acostumado também, R$100, R$50. Já vi até alguém fazer isso com uma de R$10, mas de R$2 eu nunca vi. Ela pegou a de R$2, passou o dedinho assim, né, um teste assim. Eu olhei para ela assim, eu falei, puxa, mas até na de R$2 o pessoal não perde tempo, né? E ela falou para mim uma coisa que marcou muito o meu coração. Nós precisamos cuidar, preservar a verdade. Tudo que é verdadeiro, eu preciso preservar. Não importa se é 100, 50, 10 ou 2. Eu só preciso permitir que no meu caixa entre o que é verdadeiro. Aquilo foi uma lição tremenda para mim, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, nós permitimos que no caixa da nossa verdade entrem valores falsos que eu acho que não vai fazer muita diferença. Eu me preocupo com 100, 50 e até o de 10. Mas de 2, quem vai falsificar de 2? Quem que vai fazer isso, irmãos? O inimigo das nossas almas. Ele é fiel e astuto a penetrar na minha caixa de verdade, na tua caixa de verdade, dos meios mais sutis. Olhe tudo que vai entrar na sua caixa e analise, passe o dedinho lá com o filtro da palavra de Deus, mas avalie tudo que se é verdadeiro ou falso. Não permita que nada falso seja muito grandioso ou pequeno demais para ser percebido talvez, mas não permita que falsidade entre no seu caminho. Não permita que algo que venha destituir a tua verdade participe da realidade da tua vida. Jesus se colocou como o caminho e como a verdade, como a única fonte de verdade. É muito comum nós conversarmos e às vezes algumas pessoas, olha, mas isso é a minha opinião. Eu acho, irmãos, não tem acho. O que a Bíblia diz? 2015, irmãos, deve ser o ano, e eu creio, irmãos, nosso país precisa de uma grande revolução, nossa sociedade precisa de uma grande revolução, nossa juventude precisa de uma grande revolução, a saúde do nosso país precisa de uma grande revolução, a igreja de Deus precisa de uma grande revolução, a minha vida precisa de uma grande revolução, a tua vida precisa de uma grande revolução. Aonde isso vai começar, irmãos? Na mesma proporção que eu me encontrar com a fonte da verdade, a palavra de Deus. Nesse novo ano, irmão, não comece esse novo ano no emaranhado dos teus planos e sonhos sem instituir, é um convite muito especial para você e para mim, sem instituir o calibre, o poder que você terá dos teus encontros com o Senhor, através da sua palavra e da oração nesse ano que vai começar. Antes de qualquer coisa, separe um tempo para viver com Deus essa verdade. Eu falei há um tempo atrás, quando nós descemos aqui para o litoral e muitas vezes na serra, a gente pega uma serração, né? Eu não sei vocês, mas eu costumo muitas vezes parar o carro porque eu tenho medo de continuar. Por mais que eu conheça a estrada, eu não sei o que virá naquela neblina, então eu paro o carro, não é? Você já fez isso? Numa neblina, ter que parar o teu carro, encostar no momento mais seguro para continuar a tua jornada. Quem aqui já andou de trem? Andou de trem? Já pegou esse trem de serra que sobe a montanha, que vai subindo e descendo, e no meio da neblina? Eu já andei de trem no meio da neblina. O trem para, irmão? Na neblina? Não. Ele não precisa parar, por quê? Porque nenhum trem cruza com ele? Não é por isso. Porque ele está bem firmado no seu trilho, simples assim. O maquinista não precisa enxergar a continuidade da estrada, ele sabe aonde o trilho está o levando. No caminho que é Jesus, essa verdade é o meu trilho e o teu trilho, irmão. Não importam as neblinas, não importa a escuridão, não importa as tormentas que virão, mantenha-se no trilho, porque esse trilho vai te levar para a casa do Pai.
porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nesse trilho que é meu, eu vou fazer aquilo que Deus me mandar. Eu estarei no trilho, eu não vou ter nenhum tipo de medo, porque eu estou com a vida no trilho. Eu quero viver na vontade do Senhor. É muito ruim viver com culpa. Eu lembro quando eu aprendi a dirigir, moleque, porque queria dirigir. Qualquer oportunidade eu queria pegar no volante da Brasília amarela velha do meu tio. E um dia eu lembro que ele falou: então tá bom, me deu a chave, vai ali no mercado buscar pão para a avó. E eu entrei na Brasilhona achando que eu estava ali num Galaxy. Lembra do Galaxy, aquele negócio gigante assim, aquele volantão enorme. Dei a partida na Brasília, não ligou muito rápido, irmão, mas ela ligou. E eu fui pronto, né? E na hora que eu dobrei a esquina, eu tinha o quê? 13 anos. Dobrei a esquina, um carro da polícia dobrou a esquina também. Meu irmão, eu fiquei apavorado. Ele disse: ele vai me enxergar. Daquele tamanho, não tinha como não enxergar. Tentei botar embaixo assim, só para olhar de longe a estrada, o senso de estar errado, horrível, a culpa, dirigindo. A polícia passou, irmão, não estava nem aí preocupado comigo, mas eu não estava certo. Irmãos, isso parece tão simples e às vezes um exemplo tão pequeno, mas você já parou para pensar a quantidade de filhos de Deus que estão vivendo assim, atormentados pela culpa, porque sabem que não estão no trilho? Atormentados com a neblina e com a escuridão, porque não estão no trilho, não estão na verdade. Irmão, eu desafio você hoje, na autoridade do nome de Jesus: coloca a tua vida no trilho, coloca os teus planos no trilho, coloca os teus sonhos no trilho, teus olhos no trilho. Que trilho é esse? Jesus é o trilho, irmãos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e nesse trilho, com Jesus como meu caminho, é indiscutível eu não ter uma vida de qualidade, irmãos. A minha vida, ela vai respingar essa graça, que é não ter uma vida aos pedaços, mas uma vida inteira, uma vida abundante. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que você está buscando. Eu sou o complemento dessa insatisfação que tu tens aí no teu coração, que dinheiro não compra, que as vãs filosofias que Paulo nos exorta não vão te responder. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vida essa que é traduzida nada mais nada menos com aquele que é o autor da vida. Já pensou, irmãos? Jesus oferece uma vida que Ele criou. A Bíblia diz que Ele era o Verbo, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Jesus estava ali, irmãos, como agente de vida. É esse mesmo Deus que está comigo e com você, diante das nossas lutas, diante dos nossos diagnósticos ruins, diante daquela notícia ruim, diante daquilo que tenta nos tirar a paz. Ele está dizendo: eu consigo te dar uma vida que vai além desse papel, que vai além dessa conta vazia, que vai além dessa crise no teu casamento, que vai além da tua juventude, que vai além de tudo aquilo que você pensou, sonhou. A vida que eu tenho é uma vida abundante. Jesus não está limitado a essa atmosfera humana, irmãos. Jesus está falando de uma vida que sequer olhos viram, ouvidos ouviram. É a vida eterna. Paulo nos admoesta de que se nós vivemos a nossa vida única e exclusivamente nessa atmosfera desse mundo, nós seremos inevitavelmente as pessoas mais infelizes. Jesus vem para apresentar, irmãos, uma vida que só existe nele. Uma vida onde nós não vamos permitir que o diabo coloque um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Onde Ele já resolveu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que tal, irmãos, adentrarmos o ano 2015 entendendo esse tipo de vida que Deus quer que eu e você tenhamos? Um Deus que vai além das minhas e das tuas expectativas. Um Deus que quer usar a tua vida para
promulgar esse plano extraordinário de um Deus que tem vida, e não qualquer vida, mas uma vida em abundância para outras pessoas. Irmãos, eu vou fazer visita no hospital, eu fico talvez porque eu fui capelão hospitalar há muito tempo, mas eu fico nos corredores, irmãos, que nem abutre procurando a carniça, irmãos. Porque se é uma coisa, irmãos, que é uma oportunidade da gente falar desse Deus de vida, é num ambiente como esse. Não é verdade, Rosa? Não é verdade? Né, Lorena? Eu vou andando no corredor, irmãos, e eu lembro muito nitidamente, quando eu fui capelão no Hospital do Pênfigo, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Havia no hospital uma ala pediátrica, e muitas vezes, irmãos, eu era chamado, e quando eu adentrava os corredores do hospital, eu ouvia o choro desesperado de uma mãe que havia visto naquele momento o seu filho morrer, ou a sua filha, um bebezinho. E muitas vezes, irmãos, eu entrei na pediatria, aqui no quarto, e havia ali então a mãe segurando o corpo já sem vida dos seus filhos. E a pergunta de todas elas era o mesmo: pastor, por quê? Por quê, pastor? Por quê? Não é? Apertavam assim, irmãos, o corpo já sem vida dos filhos contra o peito e diziam: por quê, meu Deus? Por quê? E eu, como até hoje, olhava para aquela pessoa, eu podia responder e falar qualquer coisa, irmão. Ela não está interessada, ela não vai nem compreender o que a pessoa está falando. Ela precisa simplesmente que naquele momento venha uma força sensível, que toque-a e faça que a pessoa compreenda: opa, eu não estou só. É isso que Deus tem dito para mim e para você hoje, irmãos. Deus está entrando na ala deste mundo perdido, onde dia após dia, muitas vezes nós somos e temos que partilhar das perdas, da morte de alguém. Vivemos em um mundo onde nós enterramos as pessoas que nós amamos. E muitas vezes, irmãos, em quase todas, nós não temos uma resposta plausível para satisfazer o nosso coração, porque nós nunca vamos encontrar. A única resposta é a pessoa de Jesus. É Ele que vai entrar no meu e no teu coração e vai nos trazer uma paz que excede o entendimento. Você quer experimentar essa paz? Essa paz que excede o entendimento. Essa paz que excede o entendimento, irmãos, é nada mais, nada menos do que às vezes pessoas ao nosso redor tentando nos fazer desistir e dizendo: olha, mas olha aí quanta coisa você faz, quanta coisa você deixa de fazer e você vai seguir ainda esse Deus. Por que Ele não estava contigo diante dessa perda, diante dessa derrota, diante disso, diante daquilo? E essa paz que está em você e em mim, que excede o entendimento, vai te fazer levantar, respirar fundo e olhar para Jesus e dizer: Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida, e eu vou me manter firme e inabalável na presença do meu Deus. Eu queria convidar você, meu irmão, nessa noite, a entregar esses últimos dias do ano, da tua vida, nas mãos do Senhor. A dizer de uma forma muito racional: Senhor, guia minha vida, direciona os meus sonhos, me capacita a ouvir a tua voz. Não permita, meu Deus, que eu desista dos objetivos que tu tens para mim. Não permita, meu Deus, que eu seja sucumbido pelo meu eu, e não permita que Jesus seja o gerente geral da minha vida. Que Ele seja aquele que me conduza no seu bom caminho. Que diante das neblinas e tempestades, Deus, que eu me mantenha no trilho da tua palavra. Que eu possa fazer a diferença onde eu for. Que eu possa continuar vivendo com o Senhor, mas uma vida inteira
uma vida inteira ao lado de Deus. Eu queria convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos e falar com Deus. Falar com o Senhor e pedir que Ele lhe capacite. E não importa, irmão, o que você tenha vivido em 2014, o nosso Deus hoje é um Deus que quer lhe auxiliar a ter um 2015 muito melhor. Talvez você está aqui hoje, irmãos, tentando juntar os pedaços que sobraram em 2014. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que junta esses pedaços e nos faz novo. Eu queria convidar você aí, onde você está, ore e fale com Deus. Talvez você esteja triste, pedaços de você foram arrancados, mas agora você se coloca diante desse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você sentir vontade de chorar, chore na presença do Senhor. Abra o teu coração e diga: Deus, eu quero um ano extraordinário, diferente na tua presença. Diferente na tua presença. Diferente, meu Deus, a viver algo mais contigo. Algo, meu Deus, que me faça entender que o Senhor não desistiu de mim. Algo que me faça compreender, Senhor, que não importam as lutas, eu estarei no trilho, vivendo ao teu lado. Ore ao Senhor e fale com Ele. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. E ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ter Deus, e até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando eu pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador.
saber que é pecador, e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Vamos nos colocar de pé, meu amado irmão. Eu queria orar com você, mas eu queria convidar nesse instante a você não desistir do que está aí, você. Eu sei, conheço, e sei que muitas vezes você nesse ano que passou pensou em desistir. Mas Deus ouviu o teu clamor. Olha onde você está. Olha quantas coisas aconteceram. Quão firme você está hoje no Senhor. Quantas pessoas passaram e você continua firme. Talvez em 2014, meu amado irmão, você sabe que Deus poderia ter tido mais de ti, mais entrega, mais dos teus talentos, dos teus dons que Ele deu para você, mais da tua boca, mais dos teus olhos, mais das tuas mãos, mais de dentro de você, mais fogo de você em fazer aquilo que Ele te chama a fazer, mais amor pelo próximo, mais perdão, mais de Deus. Que 2015, meu amado irmão e minha amada irmã, seja o ano de você viver o melhor ano da tua vida. Seja o ano para você viver as coisas mais extraordinárias que você jamais imaginou que poderia viver. Que não seja só discurso, que não seja só retórica ou clichê do novo de Deus estar por vir. Não, que seja agora vida mesmo. Que seja algo que está plantado no meio do teu coração. Deus não desistiu de nós. E mesmo que hoje eu me coloque no altar dele, com os pedaços que sobrou de mim, Ele junta esses pedaços e me faz uma nova criatura. Como aquele que pega o barro e molda algo tão sem valor, o barro, e ele molda com amor e precisão. Coloca no fogo na temperatura certa, para fortalecer e juntar tudo, para que o recipiente receba sem vazamentos o óleo novo. Permita que Deus faça essa obra na tua vida, meu irmão, minha irmã. Só está começando isso. O melhor ano da tua vida. Profetize sobre o teu coração. Receba em nome de Jesus, de que esse ano de 2015 será um ano, irmão, onde você vai conviver diariamente com o Espírito Santo. Ele vai dizer para você: não vá por ali, e você não vai. Não faça isso, e você não vai fazer. Ou Ele vai dizer: siga nesse caminho, e você vai seguir. Ele vai dizer: compre aquilo, e você vai comprar. Ele vai dizer: dê esse passo de fé, e você vai dar esse passo de fé. Mas quando dizer para você também, irmão, não comprar, não compra também. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Tão simples, verdade tão comum, mas Jesus se fez das formas mais comuns, para que todos nós tenhamos acesso a esse Cristo, e principalmente a sua mensagem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Mas eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estou,
estejais vós também. Amém? Se você entrou aqui feliz e inteiro, saia mais feliz e mais inteiro naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E você que entrou em pedaços, vai sair inteiro, porque Jesus já te juntou. Jesus já uniu os fragmentos do teu coração e te fez uma nova criatura em nome de Jesus. Meus pedaços Deus já juntou, os seus pedaços também. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o teu coração nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor permitiu que nós estivéssemos na tua casa, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o teu evangelho é um evangelho que une pessoas que talvez jamais se encontrariam se não fosse pelo poder do teu evangelho. Obrigado, meu Pai, porque Jesus respondeu à pergunta de Tomé, fazendo e sendo essa resposta, não deixando dúvidas, não deixando atalhos, não deixando caminhos paralelos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus, nós queremos, Pai, vivermos nesse caminho. Nós queremos trilhar na nossa jornada, nessa aventura de fé, no caminho que é Jesus. Queremos pisar, Senhor, não num solo arenoso, num solo movediço, mas na verdade que não muda, na verdade que é santa, perfeita e boa, a tua palavra, para que possamos, meu Deus, não viver uma vida de qualquer jeito, mas vivermos a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Nos ajude, Deus, a compreender o teu plano para nós e pedirmos, Deus, o teu sonho para a nossa vida, porque nós queremos que em Cristo nossos pedaços diante das lutas da vida sejam unificados e nós sejamos desenvolvidos à imagem e semelhança do nosso Senhor. Nos abençoe, Deus, nos dê uma semana abençoada. Nessa semana onde vamos receber um novo ano, alguns estarão aqui conosco na quarta-feira, Senhor. Aqueles que vão viajar, que vão seguir para este caminho de férias, meu Deus, abençoe-o, Deus, e guarde a cada um. Vem, meu Deus, fortalecer e nos fazer pensar, refletir, Senhor, neste novo ano que nos desafia a sermos melhores do que quando aqui chegamos. Nos abençoe, Deus, e nos faça viver no trilho da tua palavra hoje e sempre. Nós agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai, e que a doce comunhão do Espírito esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos sim. Irmã, só um minutinho, nós temos aqui duas pessoas queridas e amadas que estão de... Cadê a Amanda, irmã? Foram chamar? Cadê a Geice? Vem cá, Geice. Essa nossa jovem amada fez aniversário, vai lá chamar. A Geice foi uma pessoa muito amada que Deus nos deu nesse ano e Deus tem permitido que ela viva com Jesus algumas coisas muito especiais, né, Geice? É uma alegria muito grande ter você aqui. E nós vamos cantar parabéns para ela, vamos cantar parabéns também para a Amanda. Cadê a dona Amanda? Está vindo já? Cadê? A mamãe foi chamar ela lá, amém? Enquanto isso, irmãos, eu quero mais uma vez ratificar a você que quer participar conosco do nosso culto, nossa quarta-feira. Procure a dona Doni, procure o Paulo e participe conosco em nome de Jesus. Vem cá, minha linda. Vem cá. Amanda, vem, querida. Deus abençoe você. O tio está todo suado, vai melecar você. Amém? Vamos cantar, irmãos, a canção, aquele hino tradicional. Você está no teu inário, o famoso parabéns para você. Vamos lá? Qual o número? 450. Vamos lá então. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja
um eterno sorrir. Aplauda ao Senhor pela vida dessas amadas, amém? Vamos orar por elas, estenda a sua mão. Nós vamos orar pela Amanda, pela Geice, que Deus esteja abençoando você, amém? Em nome de Jesus. Fica ali com a tia Renata ali, ó. Isso, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nessa noite celebramos juntos com a Geiciane e a Amanda mais um ano de vida que o Senhor concede a elas. Eu te peço, meu Deus, que tu venha abençoar a Geice, cuidando dela, seus planos, seus sonhos, que a sua juventude continue sendo do Senhor e que ela possa, meu Pai, viver ao teu lado coisas lindas neste novo ano que o Senhor concede a ela. Da mesma forma, Deus, nós queremos mais uma vez agradecer pela vida da Amanda, que nesse novo ano que o Senhor concede a ela, que ela possa viver juntamente com a sua família lindas bênçãos do Senhor. Guarde a ela, cuide e abençoa, meu Deus, poderosamente. Que a Amanda e a Geiciane possam fazer de ti, Senhor, o caminho e a verdade e a vida delas. Nós agradecemos pela oportunidade de tê-las conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até quarta, com a graça do Senhor. Abraço quem está do seu lado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.